Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões. A partir de agora, a partir dessa aula, nas próximas, nós vamos seguir com questões da prova Petrobras. Inclusive, deixem nos comentários como está a sua preparação para essa prova. No circuito abaixo, a chave S1 foi fechada há um longo período de tempo, e a chave S2 se mantém aberta. A seguir, em T igual a zero, a chave se fecha. A corrente I de T em amperes para T maior ou igual a zero é... Quando a gente vai analisar esses circuitos transitórios, circuitos RLC, a gente tem que ir por partes, considerar o antes e o depois. O momento antes da chave ser fechada e o momento depois da chave ser fechada. Bom, aqui ele fala que a chave S1 foi fechada por um longo período de tempo. Está aqui, enquanto a chave S2 está aberta. Ou seja, nós temos um circuito que tem apenas uma malha. Então a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer. Em regime permanente, o indutor comporta-se como um curto-circuito, e a corrente que circula por ele vai ser igual a que circula por esse resistor aqui. Bom, então vamos obter a corrente para T igual a zero, a corrente inicial, corrente de L. Ela vai ser o quê? A tensão dividido pela resistência, porque ele vai ser considerado um curto-circuito. Se eu faço 2 dividido por 2, vai dar 1. 1 ampere é a corrente inicial desse indutor. Em T igual a zero, a chave é fechada. Aí nós temos um circuito com duas malhas. E aí o circuito assume o seu comportamento em regime permanente. Esse aqui vai ser o circuito em regime permanente. Vou tirar um pouco desses desenhos aqui. Vamos lá. Considerar que a chave S1 e S2 estão fechadas. Esse aqui vai ser o circuito em regime permanente. Em regime permanente, a gente tem que considerar a corrente estacionária, por assim dizer, e também nós temos que considerar a constante de tempo. A constante de tempo para um circuito LR, ela é determinada por L dividido por R. L, no caso, vai ser 1 Henry, e o R, a gente precisa, se temos mais de um resistor, a gente precisa aplicar ali a resistência equivalente para a gente determinar esse valor. A resistência equivalente ela é determinada utilizando aí os conceitos de teorema de Thevenin, teorema de Norton, na qual, para determinar a resistência do circuito, a gente desativa todas as fontes independentes. No caso de uma fonte de tensão, ela é desativada quando a gente curta-circuita seus terminais. No final das contas, nós vamos ter esses dois resistores em paralelo, que aí, no caso, em paralelo aqui com o indutor, no final das contas. Vai ficar assim, ó. Aqui o indutor e aqui os dois resistores. Eles estando em paralelo, o valor, e eles tendo o mesmo valor, o valor resultante, o valor da resistência equivalente, vai ser o valor deles dividido pela quantidade. No caso, vai ser 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, a resistência equivalente, o R aqui do nosso caso, vai ser 1 ohm. Reafirmando o valor dessa resistência, a resistência equivalente, no final das contas, com um curto-circuito aqui, eu vou ter essa configuração. E aqui no caso do indutor, utilizando os conceitos de teorema de Thevenin e tudo mais, aqui é como se eu tivesse um circuito aberto. Então eu tenho que pegar aqui esses dois resistores e em paralelo obter o seu equivalente. Se eu tenho resistor de 2 ohms, se eu faço a resistência equivalente, eu vou chegar a um valor de 1 ohm aqui, como resistência equivalente. E a corrente final é outro parâmetro que a gente precisa definir. Vamos considerar que, nessa região aqui, nós temos aqui agora o circuito equivalente. Resistor equivalente, que no caso vai ser um resistor de 1 ohm. Esse aqui vai ser o valor final. Então a corrente elétrica, no final das contas, ela vai ter um único caminho para percorrer, considerando aqui o equivalente. Então esse aqui é 1 ohm, eu faço 2 dividido por 1, então vai dar 2. Então a corrente em regime permanente vai ser de 2 amperes. Agora a gente pode montar a equação. A equação vai ser o seguinte, vamos colocar ela de forma genérica aqui para a gente. I de T é o quê? Corrente final, mais, aí aqui eu tenho a corrente inicial, menos a corrente final. Euler elevado a T dividido por tal, que aqui vai ser a constante de tempo. Agora vamos fazer as substituições. I de T, aqui é 2, mais aqui é 1, menos 2, Euler elevado
a t dividido por 1. Por quê? Se eu faço aqui 1 dividido por 1, vamos chegar a 1 segundo aqui. Terminando aqui. Vamos terminar. Aqui vai dar 2, aqui vai dar menos 1, posso colocar assim, menos Euler elevado a menos t. Amperes para t maior ou igual a 0. Se eu substituir aqui por 0, é um instante de tempo no momento que a chave é fechada. Aqui vai dar 1, então vai ficar 2 menos 1, então a corrente inicial é de 1 ampere. E para um longo período de tempo, a corrente tende aos 2 amperes. Perceba que aqui no enunciado não tem nenhuma questão assim que corresponda diretamente, justamente por conta aqui do expoente de Euler, que aqui está 1 sobre 2, mas só que nós definimos como simplesmente menos t. O que eu observei aqui, tipo assim, se a gente for fazer a análise, é esse valor aqui mesmo, constante de tempo, de 1 segundo. Considerando aqui a resistência equivalente de 1 ohm e a indutância de 1 Henry. Com certeza, na elaboração, eles consideraram um outro valor, né, aqui para indutor e resistência, para eles definirem esse valor de constante de tempo para dar 1 sobre 2 aqui. No caso, seria uma constante de tempo igual a 2. Então, seria Henry maior que o valor, né, o módulo de Henry maior que o módulo da resistência. No gabarito dessa questão, a alternativa correta vai ser essa aqui. E é isso, galera. Tem algumas questões que, por mais que a gente faça a análise correta, as alternativas elas não vão bater, né? Então, existem esses errinhos aí. Bom, foi a minha interpretação, né? Não sei se eu esqueci alguma coisa, se eu ignorei alguma coisa, mas pela prática que a gente tem na análise desse tipo de circuito, minha resposta é essa aqui. E ela não está condizente com nenhuma das opções aqui. Porém, no gabarito é dito que a alternativa B está como a correta. E é isso, galera. Até a próxima aula. Se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo. E deixe nos comentários o que achou dessa questão também.